Boa noite! Boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas no nosso novo horário. Temos um horário agora com o 247, no Horta da Verdade, sempre no domingo, às 7 horas, a gente faz meio que um passa-régua. Sabe quando a gente está no bar e a gente pede aquele, passa-régua? Normalmente o pessoal pede a saideira, e aí vai aquelas saideiras que não terminam mais. Mas aqui a gente, por força da escala de horário, vai ter que terminar em algum momento, então temos uma hora em que a gente vai trabalhar algum assunto candente da semana, algum assunto realmente impactante na semana. E o assunto de hoje é indiscutivelmente a educação. Acho que vocês deram uma olhadinha. Nós tivemos no início dessa semana a subida, né, o início do processo de discussão da lei que vai regulamentar o novo ensino médio, agora no Senado. Depois que ela passou pela Câmara, houve essa semana o início dessas discussões. Nós estamos tendo, por enquanto, aquele momento clássico de todo mundo se ouvindo, todo mundo batendo papo com todo mundo, para fazer parecer que nossos ponteiros, de alguma forma, se aproximam. Mas já vai começar os embates mais duros e, portanto, a gente, de alguma maneira, precisa estar bem informado para saber do que passa, o que acontece, o que não acontece nessa questão da educação, até porque há muitos interesses ali por trás, também interesses em falsear informações, há acusações nas redes aí de que fulano falseia, Beltrano falseia informações, ou seja, os lados em contenda estão discutindo essas questões e, para piorar a situação, nós tivemos e estamos tendo aí uma greve nacional de universidades, professores e, obviamente, institutos federais também colocados nisso. Então, a gente tem a educação no centro hoje do debate político brasileiro de forma indiscutível. E aí nós aqui resolvemos, então, no 247, trazer para vocês, como é de sempre, algumas das pessoas mais importantes nesse debate. E vocês devem ter visto que, nesse momento, espero que não esteja atrapalhando vocês aí, uns cachorros aqui da rua resolveram incomodar, mas espero que esteja bem baixinho. E a pessoa que eu trouxe hoje para vocês é nada mais nada menos que uma das pessoas que eu reputo essenciais para vocês seguirem, conhecerem nas redes, uma das pessoas mais importantes nesse debate, o professor Fernando Cássio. O professor Fernando Cássio é professor da Universidade de Educação da USP, também integra a rede Escola Pública e Universidade, a REPU, e é do Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Campanha que, se não me engano, e o Fernando pode comentar um pouco isso para a gente, uma campanha que é de 1999, portanto não é algo novo, mas é algo, vem se tornando uma rede de luta pela educação bastante grande, vem crescendo bastante, especialmente a partir dos anos 2000. E aí eu também queria saber do Fernando um pouquinho mais, né, da história dele nisso, e como é que ele está vendo inicialmente assim o crescimento da campanha nacional pela educação e o papel que ela teve, especialmente durante o governo Bolsonaro. Porque, Fernando, prazer te estar aqui, mas muita gente está acusando o pessoal da educação de ter sido um cordeirinho na época do Bolsonaro e um leão agora contra Lula. E eu acho que as pessoas nem sabem o que a educação lutou na época do Bolsonaro e nem conseguem efetivamente entender o que está se fazendo agora, né? Então, Fernando, seja bem-vindo. Como é que tu está vendo essa questão toda? A palavra é tua para falar algumas palavras disso, sobre campanha nacional da educação e tudo mais, e em seguida a gente segue conversando outros assuntos. Vamos lá. Muito boa noite, meu xará, Fernando Horta, muito boa noite a quem nos assiste, esse domingo, né, final do dia. Agradeço aí os elogios, né, eu tento, né, dentro das minhas possibilidades como professor, né, escrever e tentar colocar ideias aí num debate público que às vezes fica um pouco ali estacionado em umas coisas. Eu tento trabalhar, né, algumas coisas, estudo, faço pesquisa, dou aula, né, trabalhei na educação básica e estou no ensino superior público há pouco mais de 10 anos, trabalhei até o ano passado na Universidade Federal do ABC, portanto me solidarizo muitíssimo com
os servidores da educação federal, das universidades e dos institutos na sua luta. Repudio, né, claro, esse tipo de argumentação, acho que inclusive tola, infantil, né, de dizer que as pessoas não fizeram nada durante o governo do Bolsonaro, do Temer. Né? Bom, se alguém fez alguma coisa, se alguém foi para a rua, se alguém protestou, se alguém foi o campo da educação. Né? O campo da educação, aliás, é que se engajou em movimentos fora Bolsonaro, fora Temer, desde sempre. Né? Nós tivemos, claro, uma pandemia no meio. Um governo autoritário como o do Bolsonaro não é um governo como o do Lula, então é absolutamente incabível, despropositada a comparação. É óbvio que as pessoas enxergam exatamente no governo Lula o governo capaz de reconhecer a legitimidade de determinados movimentos. Então, as pressões, elas obviamente têm a ver com essa janela de oportunidade política que as pessoas vão ver não é no governo autoritário, mas é no governo de vertente mais democrática. Então, assim, é de uma obviedade quase, né, até um pouco triste, assim, você vê pessoas atacando os movimentos de educação, né, sem nem olhar as pautas desses movimentos de educação. São muitas, né, então, nesse momento, são várias pautas. Tem pautas regionais nos estados, nas prefeituras, vinculadas às campanhas, às eleições municipais, pautas nacionais da educação básica, da educação superior, da educação profissional, da educação antirracista. Chega a ser triste, né? A gente vê um campo de esquerda, né, que se reivindica de esquerda, mas que no fundo é um campo governista, né? Profundamente governista, e que, na verdade, não pretende, não deseja enfrentar as contradições, né, de um governo que se elegeu numa ampla base, né, com uma ampla base, mas com uma plataforma que é uma plataforma de esquerda. As pessoas estão reivindicando a plataforma. Então não é surpreendente, né? A gente vê um movimento grevista nas universidades e nos institutos federais, a gente vê servidores com defasagens assim, de salário brutais, né, de mais de uma década, com poder de compra corroído, a gente sabe disso, né? E a gente vê o governo negociando e fazendo concessões aí de aumentos salariais enormes para várias categorias vinculadas à segurança, ao sistema de justiça, vários setores, mas não ao setor da educação, que é justamente aquele setor que é a base de sustentação política de Lula, da campanha de Lula, do Fora Bolsonaro, que foi à rua fazer campanha. Ou seja, as pessoas estão reivindicando ser ouvidas, ser olhadas, né, serem consideradas dentro do projeto de país que, em tese, se está desenvolvendo. Né? Então, não vejo nenhum problema e acho que essa ideia de rotular como cordeirinho no Bolsonaro é coisa de quem não foi para a rua nem no Bolsonaro e nem agora. Né? É coisa de quem nunca, que nem imagina, por exemplo, que durante o governo Bolsonaro que a gente vai aprovar a constitucionalização do Fundeb e impor uma derrota ao governo Bolsonaro. Se as pessoas quiserem ler a história da tramitação da emenda constitucional 108, elas vão perceber o volume de luta e o volume de debate político que a gente fez durante o governo Bolsonaro para aprovar aquilo. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação é um desses atores, né? É um ator que tem 25 anos de estrada aí, que tem um papel muito relevante no Brasil nas agendas do direito à educação e, em particular, nas agendas do financiamento da educação. Inclusive, em a gente colocar o Fundeb dentro da Constituição. Então, quando a gente vê aí os fazendários, né, a equipe econômica, né, ali em torno do Haddad, ensaiando ali um ataque frontal à vinculação constitucional de recursos públicos para educação e saúde, a gente, vamos olhar as lutas dos últimos 25, 30 anos, muitas delas têm a ver com isso, com a gente criar as condições objetivas para poder financiar os sistemas educativos, os sistemas de saúde. Então, dizer que não existe luta, que não houve luta antes de 2023, realmente é uma coisa um pouco
é muita vontade de negar a realidade para sustentar, né, teses de apoio incondicional e acrítico ao governo de plantão. Vamos falar um pouquinho nessas teses, vamos falar um pouquinho nessas agendas já. Antes eu quero cumprimentar aqui a Cintia Helena, a Beatriz Braga, o Adilson Caxis Mídia, o Silvio Rodrigues, o Cláudio Nanini e o Márcio Costa por terem se tornado membros. Muito obrigado. Aqui embaixo tem a chave de membro do 247. Por gentileza, deem uma olhadinha. É sempre importante financiar a mídia alternativa que vem batalhando e batalhando muito desde a época lá em 2018, quando muita gente estava escondida aí com medo do bolsonarismo. Poucas eram as pessoas que botavam a cara para reclamar. Então, se inscrevam nos canais, por gentileza, do 247. Se inscrevam também nos canais, nos meus canais, Fernando Horta. Nos sigam nas redes sociais, a mim, ao Fernando Castro. Fernando Castro tem um perfil muito ativo no Twitter, ainda no Twitter. Eu acho que daqui a pouco ele deve também mudar para o Blue Sky, porque a coisa está ficando meio complicada. Já tenho também, já tenho. Procurem lá Fernando Castro no Twitter e no Blue Sky, porque a gente está fazendo. E não deixem de seguir, porque o Fernando é uma das pessoas que ele não fica guardando informação. Tem muita gente que fica guardando informação, apesar do Fernando ser articulista em algumas revistas, ele trabalha muito nas redes sociais, coloca as coisas lá, discute, então isso é super importante para a gente. Fernando, meu caro, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. A gente está vendo o início da discussão da lei do novo ensino médio no Senado, onde há, vamos dizer assim, uma enorme esperança de que a gente possa reverter algumas das pataquadas que foram feitas lá na Câmara e tudo mais, né? Mas eu primeiro quero saber, porque de repente tem alguém que, né, não está por dentro do que está acontecendo, eu queria saber de ti exatamente isso. Nós estamos há 16 meses dentro do governo Lula. Nós estamos em maio, o governo Lula começa já o ano passado em janeiro, então nós estamos há 16 meses no governo Lula. Se não me engano, estava no processo de transição ali como uma das sinalizações que o GT, né, que o grupo de pesquisa na área de educação ali da transição sinalizou, que era necessário rever o novo ensino médio. Eu me lembro muito bem, na época, o professor Daniel Cara exerceu uma briga bastante grande lá, embora já em menor número, porque na transição o número de representantes das empresas, do que eu chamo de banqueiros pela educação, era muito maior do que o representante de professores, alunos e tudo mais. Mas, de qualquer forma, ali já havia uma sinalização de que o novo ensino médio deveria ser revisado, repensado e modificado, porque as bases em que ele estava estabelecido não atendiam a educação brasileira. Deixa eu te perguntar uma coisa. Passado 16 meses aí no governo Lula, qual é o impacto que nós estamos tendo para a educação brasileira hoje e também o impacto de curto e médio prazo que nós vamos ter por ainda estarmos em processo de decisão disso tudo que nós estamos vendo? Porque, veja, o ano passado já o novo ensino médio funcionou normalmente, como se nada tivesse acontecido, e esse ano parece que vai também até o final, já programado, não tem como mudar, e talvez o ano que vem a gente consiga modificação. Quer dizer, qual é o impacto disso tudo para os alunos? Como é que isso está movimentando a vida de alunos e professores? E qual o impacto político disso na base de apoio do presidente? Olha, Fernando, a pauta do ensino médio, eu acho que é uma das pautas centrais, né, hoje da educação nacional. Primeiro que quem fez essa reforma do ensino médio foi o Michel Temer, né? Fez essa reforma do ensino médio via medida provisória, aprovada sem qualquer debate. Havia lá um projeto de lei anterior no governo Dilma que tinha vários problemas também, né? Então é uma reforma que regrediu, né? Regrediu os horizontes de formação na última etapa da educação básica no Brasil. E apesar de ter regredido, é uma reforma que se colocou para a sociedade com uma retórica modernizante, né? Como todas as reformas educacionais propostas por empresários e esses banqueiros pela educação, que é a ideia de se reivindicar o novo, né? O novo ensino médio, né? Como o Partido Novo, que se reivindica novo e é retrógrado. Então, é uma reforma que prometeu liberdade de escolha, que os estudantes podiam escolher o que estudar, prometeu ensino técnico para todo mundo, prometeu expandir a carga horária de quem estuda de noite, expandir a escola de tempo integral, várias promessas que não se concretizaram, né? Então,
Quer dizer, tanto o governo Temer quanto a sua base de apoio, né, essas fundações, esses institutos, esse grupo aí todo, eles passaram aí uns 3, 4 anos num processo ali de desenvolver peças de comunicação, pesquisas de opinião, muito para criar uma espécie de uma percepção pública de que a reforma do ensino médio estava modernizando, trazendo o ensino médio brasileiro para o século XXI e tal. Só que isso não aconteceu, né? A partir do momento que as pesquisas começaram a investigar, a partir de dados públicos, os processos mesmo de implementação da reforma nas redes estaduais, e aí, assim, é preciso dizer a quem nos assiste que 88% das matrículas do ensino médio brasileiro estão na rede pública, né? E a maioria, dentro desse grupo, está nas redes estaduais, que é quem, por lei, tem a obrigação de ofertar o ensino médio. Então, é a rede estadual, né, as 27 redes estaduais, o foco dessas muitas pesquisas, centenas, viu, Fernando? A gente fez um levantamento recente, divulgamos aos senadores, com mais de 140 artigos científicos já publicados a respeito sobre o novo ensino médio dos últimos 3 anos, né? Isso pesquisas feitas exatamente nas universidades, essas sucateadas, essas onde muitas pessoas estão em greve, né? São essas que estão estudando, que estão compreendendo os efeitos perversos da política. E entre esses efeitos perversos, o fato de que nada do que a reforma do ensino médio prometeu, ela realizou. Pelo contrário, ela desorganizou os sistemas de ensino, ela reduziu o acesso ao conteúdo, ao conhecimento científico, ela criou desigualdades ainda maiores dentro das redes públicas, ela tornou a escola uma coisa vazia de conteúdo, né? Criou curso técnico de baixa complexidade, barateado, à distância. É um caos, né? E é um caos tão grande que as fundações empresariais, que até 2021, 2022, basicamente dominavam o debate público, né? Elas perderam o debate público, elas perderam a capacidade de defender a reforma do ensino médio, a tal ponto que começaram a culpar até o governo Bolsonaro. E aí, veja, o governo Bolsonaro não tem culpa sobre a reforma do ensino médio, porque o governo Bolsonaro, na verdade, não fez nada pela reforma do ensino médio, né? O governo Bolsonaro tem culpa por um monte de coisas, de ser golpista, de ser canalha em muitos sentidos, mas não pela reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio é obra de Michel Temer, obra do secretário de Educação e obra das fundações e dos institutos empresariais que criaram essa reforma e que estão até agora defendendo essa reforma. Então, basicamente, o que eles fizeram foi dar um tempo, à medida que os estudantes foram para a rua, não dá mais para chamar os estudantes de reacionários, dizer que os estudantes defendem uma educação do século XIX e que é o Jorge Paulo Lemann que defende a educação do século XXI. Não faz sentido. Não faz sentido, né? Colocar isso nesses termos. Eles, então, deram um tempo. O governo Lula chegou no começo de 2023, embora na transição tenha se colocado ali timidamente, porque, de fato, a composição da equipe de transição era muito desigual em favor do empresariado e dos banqueiros, o governo Lula não tinha intenção de fazer nada pela reforma do ensino médio, né? Aí basta ler, eu escrevi vários artigos sobre isso no ano passado, né? Enfim, eu estou escrevendo sobre a reforma do ensino médio há muito tempo, há muitos anos. Então vocês vão encontrar muitos textos críticos a Temer, a Bolsonaro, a Lula, né? Muitos textos. Mas qual é o prejuízo dos alunos? Dos alunos, então, especificamente, por esse tempo todo parado? Parado que eu digo assim, com a gente não conseguir desaver o que tinha sido feito. Então, não é que veja, Fernando, as reformas educacionais são coisas lentas, né? Não é uma coisa que você faz de uma vez. Porque uma reforma desse tamanho é uma coisa muito, muito grande. Então, é até surpreendente que uma reforma desse tamanho, em 2 anos, tenha caído por terra. Porque o governo Lula não pretendia fazer nada, mas a manifestação foi tão grande que o governo Lula foi obrigado a se levantar. Por isso que, quando você pergunta assim, qual o impacto que a gente está tendo? Bom, a gente tem um impacto, né? E o impacto é um impacto que tem a ver com a luta. Quer dizer, o governo Lula saiu da pasmaceira em relação à reforma do ensino médio porque foi duramente criticado pelo nosso campo. É por isso que o governo Lula saiu da pasmaceira.
Porque o Camilo Santana, no começo do ano, estava postando coisas na rede social elogiando a reforma, vamos implementar a reforma e tudo mais, né? Eles foram tirados da leseira para se colocar em movimento. Fizeram a consulta pública, fizeram um projeto de lei. O projeto de lei do governo Lula tem problemas, é um projeto que tem qualidades, né? Revoga dispositivos que são centrais na lei do governo Temer, mas mantém alguns problemas. Nós trabalhamos no sentido de emendar esse projeto. A Câmara piorou o projeto que veio do governo Lula, que tinha problemas e piorou, escolheu como relator o mesmo ministro do Michel Temer, Mendonça Filho, e agora a gente tem uma matéria no Senado Federal que tem alguns problemas que são muito sérios e que a gente espera ter a possibilidade de discutir e de melhorar esse texto, aperfeiçoar esse texto no Senado Federal, né? O calendário, Fernando, é uma coisa muito... Quer dizer, uma reforma, se for aprovada esse ano, ela não vai ser implementada no ano que vem, vai ser implementada no outro, né? O efeito disso, por exemplo, numa prova como o Enem, no Saeb, vai levar 3, 4 anos para a gente ver o efeito disso nas avaliações. Então é uma coisa lenta, especialmente porque a gente tem uma situação que nós temos um modelo de ensino médio horrível, perverso, que está em andamento. Você não pode romper o modelo em andamento, mudar tudo com os estudantes cursando. Você tem que fazer isso de forma escalonada, mudar no primeiro ano, no segundo, e depois no terceiro. A gente vai ter que fazer a alteração, caso a gente consiga. Vamos imaginar um cenário maravilhoso, que o Senado realmente entre e se perceba que aquilo está errado, faça uma alteração, e aí nós vamos ter que pensar num programa de implementação dessa alteração que deve se dar aí num período de 2 ou 3 anos. Os estudantes nessa faixa de tempo, portanto, vão estar sentindo os resultados da implementação disso. Tenho visto muita gente, Fernando, reclamando que não conseguiu fazer as provas do Enem, muita gente reclamando que está tendo que fazer cursinhos digamos assim, de ajuda, né, como eram os antigos cursinhos pré-vestibulares, mas depois de ter terminado o novo ensino médio, porque não teve as disciplinas necessárias para fazer a prova do Enem. Tenho visto muita gente dizendo até assim, acho que eu vou ter que cursar o novo ensino médio de novo. Então, nisso sim, quer dizer, o que tu nos traz é mais apavorante ainda. Mesmo que a gente consiga vencer a batalha política, que é muito complexa, a gente ainda tem que discutir um calendário de adequação, porque não pode mudar isso de uma hora para outra, nem professores, nem alunos conseguem fazer. E aí minha pergunta para ti é o seguinte, nessa dificuldade toda de se romper esse plano que já está andando, não fica ali residindo uma certa resistência política desses banqueiros pela educação, dizendo, não dá para mudar, agora a gente já está com tanto de gasto, com tanto de investimento, tantos alunos. Isso não é perigoso, a gente trabalhar esse argumento do continuismo? Bom, o projeto societário, né, dos banqueiros, das elites econômicas para a educação, é um projeto de redução de custo da educação dos pobres. É isso. Né? Essa forma mais objetiva de resumir as coisas. Pode-se criar todo tipo de eufemismo, eficiência de gastos, gestão, vai se criar uma série de coisas aí, mas no fim das contas, a gente analisa, né, as posições dessas entidades, dessas organizações, elas são posições assim que sempre são no sentido do estreitamento do direito para quem é mais pobre, né? Não tem filho e neto de banqueiro que estuda em escola pública, né? Então, o acesso ao conhecimento ele está garantido para certos setores, certas frações da população. Eles têm algumas coisas, né? Eles estão disputando a redução do custo, mas eles também estão disputando curricularmente a sociedade, né? Interessa para essas frações, essas elites, ter uma escola que valoriza mais o individualismo, que valoriza mais essa noção de que as pessoas são sozinhas responsáveis por tudo que acontece com elas. Empreendedorismo, né? Isso. Todos esses valores são valores que forjam, né, a sociedade, que defendem esses projetos, né? Veja, não é à toa, Fernando, que hoje as fundações e os institutos empresariais estejam tão interessados em investir em projetos ligados às pautas de gênero e de raça, que são pautas
muito coletivas, muito importantes, emancipatórias para a sociedade, mas que esses atores econômicos tentam acionar numa perspectiva individualista, né? Então, eles estão tão interessados na política educacional quanto estão hoje interessados nas políticas identitárias de diferentes tipos, né? Então, vocês vão encontrar, né, as propagandas do Itaú falando sobre diversidade. É lindo, né? Quer dizer, essa diversidade só não está nos altos cargos do Itaú, né? Ela tá sendo defendida em termos retóricos na sociedade, só que ela não está, né? Ela não é refletida naquilo que é quem é que tem controle acionário do Itaú, quem manda no Itaú, quem lucra com o Itaú. A diversidade não está contemplada aí, né? Nesse lugar. Então, acho que isso mostra um pouco para a gente o que desejam esses atores, o que eles estão tentando mobilizar agora, né? Demora muito, né? Demora um pouco até a gente ter os efeitos disso, mas a gente acabou de lançar uma nota técnica, a Rede Escola Pública e Universidade, a REPU, junto com o Grupo Escola Pública e Democracia, tem uma pesquisa financiada pela FAPESP aqui em São Paulo, e a gente já tem resultados mostrando como é que a primeira geração de formados no novo ensino médio percebe o novo ensino médio, percebe a falta das disciplinas. Então, quando você fala dos cursinhos, a proliferação dos cursinhos populares, ela é sintomática, porque o cursinho popular trabalha exatamente na lacuna do direito. Onde não tem o direito, você tem o movimento social, o movimento popular que vai atuar naquele sentido, né? Então, não é à toa que a gente tem um recrudescimento aí dos cursinhos populares em muitas frentes, porque os estudantes estão saindo desalentados do ensino médio. Ou seja, se falava antes que a gente precisava ter um ensino médio que dê alento, que crie desejo pelo conhecimento, mas esse ensino médio, em que a aula de ciências foi substituída por uma aula para fabricar tijolo, ele é lamentável. E o interessante ele não gera nenhum alento. Ele foi pensado naquela história de diminuir a evasão. Mas não só não diminuiu a evasão, como nós estamos agora criando programas suplementares para diminuir a evasão. Quer dizer, o governo lançou o pé de meia, que é para ver se a gente resolve o problema da evasão. E aí a gente não sabe se a evasão vier a ser resolvida por conta do pé de meia, porque eu acho que a evasão no Brasil é uma questão que tem causas territoriais muito mais importantes e muito mais efetivas para explicar o movimento do que causas nacionais. Quer dizer, nós temos cidades com problemas no transporte, nós temos cidades com problemas de segurança, nós temos poucas escolas, cidades que às vezes você tem escola só numa área e a população necessária está em outra, e aí você tem governadores e prefeitos que não querem construir nada. Mas enfim, se a gente conseguir resolver o problema da evasão, a gente não sabe se vai ser esse novo ensino médio, que eu espero que não continue, ou se foi o programa pé de meia. Então nós temos aí uma sobreposição de programas para tentar resolver o mesmo problema, e o problema não sai nunca do lugar, quer dizer, continua ali o mesmo alfinete incomodando, né? O pé de meia é interessante como exemplo, porque é uma política assim, típica de governo de direita, né? É uma política que não é exatamente uma política de transferência de renda como uma bolsa. Ele é um incentivo financeiro, é um prêmio em dinheiro, né? E não é uma política nova no Brasil. Várias redes estaduais já fizeram programas desse tipo, né? Programas em que você tem ali, o estudante recebe um bônus, um dinheiro, um benefício no final da conclusão do ensino médio. Minas Gerais é um exemplo típico, porque era do governo Aécio Neves esse programa, né? Programa de 2007, chamava Poupança Jovem. Tem no Rio Grande do Sul, enfim. Então, esse tipo de desenho é um tipo de desenho geralmente vinculado a esses governos que são assim, partidários de políticas meritocráticas, né? Individualistas e tal. Então, o pé de meia é isso, ele tem ali uma transferência pequena de recurso mensal e uma transferência um pouquinho maior no final para quando a pessoa é aprovada. Agora, veja, ele tem vários impactos que a gente nem sabe quais são, né? Por exemplo, tem que combinar, né, nas redes estaduais com os professores como é que vai funcionar a aprovação dos estudantes, né? Porque a sociedade ela gosta muito de ser moralista, né? E de dizer, a gente é contra a aprovação automática, né? Que falavam que o Estado de São Paulo fazia isso para maquiar os indicadores. Fazia mesmo, né? Ao mesmo tempo, a gente é contra a reprovação em massa, porque isso não constrói nada, e é verdade, né? Agora, como é que a gente, né, trabalha com uma dinâmica de avaliação no nível entre
professor-estudante, sabendo que o resultado da avaliação que aquela professora vai fazer pode impactar no benefício que esse estudante vai receber no final. Então, você tem questões aí que são mais delicadas do que parece. E no Brasil, Fernando, a gente tem pouco ainda estudo e pouca evidência científica da eficácia desses programas de incentivo financeiro no Brasil, né? Em Minas Gerais tem algumas evidências positivas, outras negativas, mas em vários outros estados a gente tem nem estudo de eficácia nós temos. Então, veja, tem bastante ideologia, né, por trás. Quer dizer, por que vamos adotar uma política que é um incentivo financeiro e não uma bolsa, do tipo como a gente faz nas universidades? Uma política de permanência estudantil, que é uma coisa que existe há décadas, certo? É isso, um estudante que trabalha, muda de cidade para fazer uma universidade, recebe um auxílio para poder se manter, né, para poder comer. E aí isso substitui, né, a necessidade do trabalho, a necessidade da transferência de dinheiro da família, que muitas vezes não existe. Então, veja, a defesa de uma política de permanência se transformou, porque essa era uma defesa já nossa antes, né, se transformou dentro desse governo, desse arranjo, numa política de incentivo financeiro que tem um outro desenho, né? Sabe que aqui em Brasília eu tô acompanhando isso com algum cuidado, e das 3 escolas que eu fui olhar, 2 delas, as mães e os pais que teriam filhos que seriam beneficiários desse programa, me disseram o seguinte: não, a nossa escola não vai participar porque o secretário da escola não conseguiu mandar a tempo. Ou seja, é uma política pública que demanda um aumento no corpo diretivo de funcionários da escola para lidar com mais uma questão burocrática que não é simples, tá? E que eu não vejo, quer dizer, você ter esse investimento. Quer dizer, eu vou criar esse programa, então agora eu tenho nas escolas mais um secretário só para cuidar desse tipo de coisa. A gente não está vendo. Então, me parece que nós teremos problemas na implantação disso. E a grande questão aqui é: quando a população e a sociedade souber que o seu filho cursou tudo absolutamente como o programa pediu e que não vai receber o valor lá adiante porque alguém lá no início esqueceu de mandar um cadastro ou coisas assim, quer dizer, eu tenho a impressão que isso não vai ser bom para nós professores e para a escola. Tenho medo dessa relação. Quer dizer, uma política pública desenhada com alguma falha nesse processo de implantação, não te parece? É uma política difícil de implementar e que exige muita avaliação, né, e muito trabalho de acompanhamento para ver se ela funciona ou não funciona. Como eu disse, assim, a experiência de Minas Gerais é muito interessante. Se vocês procurarem no Google Poupança Jovem, vocês vão encontrar estudantes que estão lá no Reclame Aqui, sabe aquele site, aquela plataforma de relações de consumo, reclamando que não receberam os recursos, né? Por quê? Porque Minas Gerais criou um programa que era provisionado dentro do orçamento. Acabou o dinheiro, não receberam recurso. O governo federal fez uma outra coisa. Eles criaram um fundo dentro da Caixa Econômica Federal que tem aportes, inclusive privados, né? Ou seja, então, tem ainda uma componente, Fernando, nesse desenho da política, né, que é uma componente de financiarização, né, do financiamento da educação pública usando fontes alternativas. Então, esse governo vem trabalhando nesse sentido de fazer um pouco o que a gente acompanha numa literatura mais internacional de educação, que são chamados mecanismos inovadores de financiamento da educação, que são mecanismos público-privados, né? No fim das contas, é você trazer aporte privado para dentro do financiamento público. Então, o pé de meia, por exemplo, bebe nessa fonte, de você ter ali uma fonte que é um fundo que vem ali de uma venda de títulos, a gente não sabe exatamente que tipo de produtos eles vão oferecer no mercado para compor esse fundo, mas tem esse tipo de coisa. Tem uma outra coisa que o Haddad, veja, o Haddad, o ministro da Fazenda, que anuncia programas de educação, né? Que era o quê? Era o bônus por educação, né? Era uma coisa assim. Juros pela educação. Juros por educação, pois é. Que também é um tipo de mecanismo, né? De você trocar, né? Desconto, amortização de dívida, esse tipo de coisa, em troca de melhoria de indicadores educacionais variados. Então, isso é utilizado, por exemplo, é preconizado pelo Banco Mundial, olhando para países em desenvolvimento, né, que tenham dívidas, que tenham débitos, dívidas externas e etc.,
Então, você trocar, né, melhoria de indicador educacional ou investimento em um determinado tipo de coisa por algum tipo de ou de perdoar dívidas, ou de amortizar parte de dívidas. Então, são vários tipos de coisas, né? É quase um cardápio, assim, de mecanismos público-privados de financiamento, de mecanismos alternativos de financiamento. Então, isso já dialoga com aquela pauta, né, que certamente nós vamos tratar aqui, que é esse aparente desejo, né, da área econômica do governo de atacar os pisos constitucionais da educação e da saúde. Vamos, já que tu tocou nesse assunto, eu ia partir para a gente conversar sobre São Paulo e educação e tecnologia, mas vamos entrar nessa questão e deixa São Paulo para depois. Isso vem sendo veiculado desde da metade do ano passado, né? De que haveria, assim que os economistas se debruçaram sobre a lei do teto de gastos, essa nova lei que o presidente Lula colocou sobre o teto de gastos, revogando a anterior do Temer, que estava em frangalhos, que tinha sido destruída pelo Bolsonaro e tudo mais. Assim que os economistas se colocaram ali, eles perceberam o seguinte: olha, como existe um mínimo constitucional de 15, 18 e 25 para os estados para ser investido em educação e saúde, ou seja, isso é um mecanismo constitucional que nós criamos em 88 para permitir que a desigualdade brasileira fosse atacada pelo avançar dos serviços públicos básicos, né? Então, saúde e educação dariam condições para diminuir a desigualdade desde que fosse feito investimentos anuais neles. Nós conseguimos isso na educação. Bom, na metade do ano passado, a Ministério da Fazenda começou a fazer estudos, porque eles perceberam que com a lei de teto de gastos, como esses gastos com saúde e educação, eles crescem anualmente, eles crescem mais do que o teto, então haveria um momento em que eles consumiriam todo o dinheiro suficiente, todo o dinheiro necessário de investimento, deixando todas as outras áreas sem investimento. É isso que o Haddad argumenta. Que, olha, vai chegar um momento em que nós só vamos poder botar dinheiro em saúde e educação para cumprir a lei e o resto tudo vai ficar sem absolutamente nada. Então eles começaram um ataque naquele momento para reduzir os pisos constitucionais de saúde e educação. Eu me recordo de discutir isso já na metade do ano passado, chamar a atenção, e agora eu cheguei numa posição dizendo, olha, esse é o meu limite. Eu fiz uma comunicação, um tweet público ali, dizendo, olha, esse é o meu limite. Né? Eu não posso continuar imaginando que nós vamos, num governo de esquerda, fazer esse absurdo que está colocado aqui. Se nós temos um teto de gastos que não comporta gastos em saúde e educação, bom, o teto está errado. Não é necessariamente os valores de lá. Mas como é que tu está vendo essa questão e como é que tu está vendo especificamente a possibilidade disso realmente ser aprovado? Porque, claro, do ponto de vista técnico, a gente não quer. Mas como é que tu está sentindo isso na luta política, ou seja, na confrontação de forças que a gente tem aí? Bom, acho que a primeira coisa a respeito disso, né, eu não vou falar de saúde, porque, primeiro, eu não sou especialista em saúde, e a história da vinculação constitucional de recursos para a saúde é diferente da história da vinculação constitucional de recursos para a educação. Na educação ela é mais antiga, então a primeira Constituição brasileira que vinculou recurso público para a educação foi a Constituição de 1934, né? A Constituição de 34, ela foi derrubada 3 anos depois, né? Quando 37. Quando o Vargas virou a chave e assumiu o lugar de ditador, né? Estado Novo. Então, em 37, no Estado Novo, eles eliminaram o mecanismo, a vinculação constitucional de recursos para a educação. Essa vinculação apareceu de novo em 1946, quando a gente teve uma outra Constituição, num outro período democrático, né, que nós tivemos, pós-Estado Novo, e caiu essa vinculação constitucional quando? Em 1967, quando a gente tinha os militares no poder, a ditadura militar, e a gente teve, né, a Constituição de 67, que tirou de novo essa vinculação. Essa vinculação volta em 88. Né? Ou seja, então, eu sou professor de política educacional e a gente ensina isso para os estudantes na universidade, coloca uma tabelinha e diz o seguinte, olha, a vinculação constitucional de recursos públicos para a educação, ela é uma marca dos períodos democráticos no Brasil. Então, ela só foi atacada, vilipendiada, em períodos de ditadura. Então, eu acho que isso, Fernando, é que talvez sirva para a gente começar a entender qual é o impacto político de um governo supostamente de esquerda
que se elegeu com essa plataforma, ser este governo o governo que vai atacar, que vai reduzir, né, na prática, porque é isso. Vamos juntar, vamos fazer lá um malabarismo aritmético, no fim das contas é isso. É criar uma situação que permita ao novo teto de gasto, porque no fim das contas a emenda constitucional 95 virou outra coisa, mas a gente ainda tem um teto de gasto, a gente ainda está sob um regime de austeridade fiscal, né, com uma nova roupagem, né, uma pessoa que, né, mais arejada, que fala mais bonito, mas a gente tem o mesmo tipo de linha, né, de trabalho. Só que a coisa se escala para um lugar que é muito sério, né, que é, no caso da educação, alterar o artigo 212, que é o que define lá os 18%, os 25% e os 25%. Eu vou dizer a você que, assim, estados e municípios, vira e mexe, né, mexem nas suas leis orgânicas, nas suas constituições estaduais para alterar isso. O estado de São Paulo mesmo, ele está num processo aí, o estado de São Paulo, a Constituição do estado de São Paulo prevê 30%, prevê mais do que o que a Constituição Federal prevê. Então eles estão agora num processo de reduzir os 30% para 25%, porque desde os governos do Alckmin, etc., eles já pegavam uma parte do recurso da educação, do recurso de manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE, e eles já utilizavam para pagamento de aposentadorias no setor educacional. Como eles agora foram proibidos de fazer isso, pela emenda constitucional do Fundeb, então eles estão tentando sacar o dinheiro da vinculação constitucional estadual para que eles já não investiam em educação. Ou seja, então você tem, com a vinculação, você já tem todo tipo de truque contábil, financeiro, orçamentário, para não colocar o dinheiro que tem que colocar em educação. E no caso do federal, a gente está agora, né, a gente aprovou o Fundeb em 2020, e o Fundeb prevê, né, que a complementação da União no financiamento da educação de estados e municípios, que faz muita diferença para municípios pequenos e pobres no Brasil, ela deve aumentar até 23% do valor do fundo, do montante do fundo. A gente está no processo agora de aumentar esse valor. Ou seja, a gente está num processo de aumentar a monta do financiamento educacional no Brasil, por conta de uma emenda constitucional que nós aprovamos durante o governo Bolsonaro, e nós temos um momento, um governo que estuda e que divulga isso com a maior tranquilidade, reduzir, né, na prática, os pisos constitucionais de saúde e educação. A ponto mesmo, veja você, que Camilo Santana e Nízia Trindade já estão publicamente comentando e falando que não faz sentido, que esse é um tipo de medida, né, que prejudica, de fato, as áreas de saúde e educação. Veja, Camilo Santana é uma pessoa que tem assim, um trânsito muito, digamos, tranquilo, né, com o empresariado, com os bilionários pela educação, e mesmo uma pessoa como ele, que ideologicamente é favorável a reformas educacionais, assim, na linha do ensino médio, do Temer e tal, se incomoda com isso. Então, de fato, acho que a gente está cruzando um limite. Eu concordo muito contigo, assim. Acho que é um limite muito, muito sério, que a gente não poderia cruzar. Né? Eu gostaria de ouvir o presidente da República falando a respeito, né? Assim, abertamente, né? Eu acho que está fazendo falta, porque é isso, né? Fica esse debate muito governista, né? O governo Lula não tem culpa de nada, é o Congresso, o governo Lula, né? O governo Lula, imagina, tem muita capacidade de indução de política, de desenho de política, de trabalhar junto com o Congresso, tem emendas, tem um monte de coisas que um governo faz para levar adiante as suas agendas, né? Então, dizer que Lula não responde por nada, tem que responder, né? Ele tem que dizer qual é o tipo de projeto que defende, né?
Você tem razão, eu queria muito ouvir o presidente nisso, porque a gente fica nessas de. Olha, se vamos mexer constitucionalmente em saúde e educação, eu queria muito ouvir o presidente. Aliás, saiu agora, né, no Globo, hoje, agora no Globo, essa notícia dizendo que a Anísia e o Camilo se unem contra essa mudança. Né? Até mandei para um amigo meu dizendo, pô, eu que critico tanto o Camilo, agora estou do lado dele, vai, ministros, né? Segura essa peteca, porque realmente é para a gente não permitir que isso aconteça, porque se nós já precisamos de recurso, e o Daniel Carr é uma das pessoas que mostra isso, né? Nós temos uma defasagem de investimento na educação brasileira para tornar ela realmente universal, com acesso a basicamente todas as pessoas. Nós estamos precisando mais investimento em educação, não menos, né? Mas não seria bom para a história do presidente Lula ser ele o presidente que junto com os regimes ditatoriais atacaram esses pisos aí. Deixa eu te passar uma bola muito complicada nesse momento, que é o seguinte: Tarcísio, São Paulo, nós vimos agora apavorados a história da criação de aulas por inteligência artificial. Não é a primeira vez que nós estamos tendo esse assalto das tecnologias sobre a educação. O ano passado, a Unesco, eu acho, foi a Unesco, foi a Unicef, lançou um relatório gigantesco trabalhando sobre educação e tecnologia e chamou a atenção para a seguinte questão: que nós temos que parar de usar a educação como espaço de delimitação dos interesses da tecnologia. Quer dizer, a tecnologia lá as grandes empresas lá nos seus gabinetes de criação desenvolvem um programa X e depois enfiam goela abaixo isso na educação, sem que as demandas, sem que a educação tenha sido ouvido nisso, né? Então, eles chamaram a atenção para essa inversão da relação de causa e consequência e a utilização excessiva dessas novidades tecnológicas dentro do processo educacional. Deixa eu te perguntar, o Tarcísio fez isso e espantou todo mundo. Eu queria saber a tua opinião a respeito disso, dessa relação entre tecnologia e educação em São Paulo e depois também a possibilidade disso no governo federal, porque a gente sempre tem que ficar de olho nisso. Há um estudo recente agora sobre o MEC financiou um estudo todo crítico a respeito da formação dos professores, que era feita essencialmente via plataforma, com cursos online, criticou muito isso, quer modificar isso, nós achamos que tem que modificar também, mas eu não vi ainda uma proposta, e eu tenho a impressão que a matriz ideológica vai nos apontar para alguma proposta desse cano. Então, é aquela coisa, né? A gente ainda não viu, mas está ouvindo o barulho do mosquito incomodando, e ali adiante pode acontecer. Como é que tu vê essa relação educação-tecnologia em São Paulo e no governo federal? Olha, Horta, assim, a tecnologia, né, ela a nossa vida é permeada por tecnologia, né, a cada tempo, né, a cada momento histórico, né, desde a cadeira, né, que não nos impede de sentar no chão, de ficar acocorado, até o computador, o celular. Então, assim, faz parte, né, da vida a gente inserir as coisas, os objetos tecnológicos no nosso mundo, e inclusive na escola, no ensino. Então, assim, isso é uma coisa óbvia, uma obviedade, né? Não surpreende ninguém. O que acontece no estado de São Paulo é outra coisa, né? O que acontece no estado de São Paulo, então essa semana veio a questão da inteligência artificial, né, etc., mas é muito mais grave, né? Eu não acho, assim, eu discordo que é o barulho do mosquito. No caso de São Paulo é um enxame. As pessoas já estão sendo atacadas pelo enxame. Porque o governo de São Paulo está num processo de generalização de uso de plataformas, né, para tudo, né, desde a chamada, a redação, a tarefa, a aula de matemática, tudo. Né, inclusive fazendo um tipo de coisa que é contabilizar o tempo que os diretores de escola, que os professores, que os estudantes ficam logados nas plataformas e estabelecendo pontuações arbitrárias para o tempo que as pessoas ficam logadas. Então, os estudantes fazem uma tarefa qualquer, joga dentro do sistema, qualquer porcaria, né? Um gerador de lero-lero lá, joga lá dentro, tarefa feita. Então, fica verdinha a tela e aquilo gera um índice para a escola que, no fim das contas, vai rebater lá no status daquele diretor dentro da região. Então, o governo de São Paulo está ameaçando demitir, afastar diretores concursados dos seus cargos por falta de tempo de conexão nas plataformas. Então, o que nós temos hoje são diretores e diretoras de escola
que estão sendo desviados dos seus trabalhos cotidianos, inclusive de resolver conflitos na escola, para ficar logado em plataforma, preenchendo coisas aleatórias em plataforma, né? Então a inteligência artificial é mais uma coisa. A grande linha, no caso de São Paulo, é o seguinte: o secretário de Educação, ele é um empresário de tecnologia, né? Ele não é um filantropo, como essas fundações e institutos empresariais, que estão disputando um projeto de sociedade. O secretário de São Paulo está prospectando negócio, né? Então é outra coisa. Então a empresa da qual ele é sócio, via indireta, uma offshore, em Delaware, ela tem negócios, né? Ela tem contratos de centenas de milhões de reais com governos para aquisição de equipamentos, tablets e computadores. Então a plataformização, ao uso da inteligência artificial, todo tipo de tecnosolucionismo, né? Esse tipo de coisa, e o secretário de Educação de São Paulo se comporta publicamente como uma pessoa fanática, né? O olho dele brilha, né? O Tarcísio eu acho que tanto faz, entende? O Tarcísio é um reacionário, um bolsonarista. Então, se o secretário de Educação transforma a rede num negócio, uma maquininha para gerar contrato e compra, né, permanente de computador, tá tudo certo, contanto que ele consiga produzir lá os indicadores e ele possa usar o indicador na próxima eleição para dizer que a educação está melhorando, entende? Mas o fato concreto é que as plataformas estão inviabilizando a vida escolar. E isso é muito grave. Isso é muito grave, por quê? Porque a educação não é um processo que a gente possa controlar todo ele. Então a gente está aqui conversando, usando uma ferramenta tecnológica, num espaço aqui, que é o YouTube, com uma série de pessoas assistindo, a gente não tem controle para a forma como as pessoas entendem o que a gente está falando. Então tem gente que vai interpretar o que eu estou falando como se eu estivesse dizendo que o Lula é uma vítima do Lira, sendo que eu não estou falando isso, né? Mas eu não tenho esse controle, percebe? Sobre a forma como as pessoas fazem isso. Então a educação ela é um processo que tem um certo nível de indeterminação que é impossível de remover. Então ele tem uma crença de que ele consegue controlar todos as molas e os botões, as alavancas do processo educativo. E quando ele tenta fazer isso, ele destrói o processo educativo. Então não é à toa, você entra em qualquer escola estadual, hoje na rede estadual de São Paulo, você vai encontrar gente à beira do burnout, à beira de problemas de saúde mental variados entre estudantes, professores e diretores por conta da plataformização. E a plataformização ela tem zero motivação pedagógica. Ela tem a motivação de criar um mercado sustentável para a compra perene de equipamento. E uma então, racionalização do trabalho. Essa agenda. É mais ou menos, porque no fim das contas não racionaliza nada, Horta. Não, eu digo racionalizar no sentido weberiano, no sentido nazista, não é nem o weberiano, então, é aquela coisa assim. Não, se fosse weberiano, tava bom. Tava bom, mas nem é isso. Não, é no sentido nazista mesmo, aquela coisa, eu vou medir quanto o cara vai ficar de tempo. O objetivo deles é controlar os corpos das pessoas, a forma como as pessoas fazem as coisas, achando que desta forma eles vão melhorar os indicadores para dizer, olha, é o toque de Midas do gestor, né? Isso é uma ilusão. Agora, porque o indicador de avaliação não é sinônimo de qualidade de educação, gente. A gente trabalha hoje com a ideia da economia da atenção, né? O professor ele luta desesperadamente dentro da escola para obter a atenção dos seus alunos. Essa é a base do processo de educação. A gente desenvolve ferramentas a vida inteira para isso, como professor. E os professores que foram formados nessa fase, que não é a fase digital, desenvolveram uma série de ferramentas para obter a atenção dos seus alunos. Agora, com a transformação digital, nós invariavelmente estamos perdendo, porque não há professor que consiga disputar a atenção dos alunos quando esses alunos têm uma conexão de internet ultra rápida, celulares dentro de sala de aula, e a cada 30 segundos eles podem ver um vídeo novo de um TikTok ou mesmo no YouTube da vida. Então os professores estão tendo dificuldade nesse processo, e na Europa, verificando exatamente isso, eles começaram a reduzir exatamente esses acessos dentro das escolas para tornar um acesso mediado pelo professor e não um acesso livre ao aluno.
né? E isso transforma toda a forma como a gente trabalha a relação das redes e da tecnologia. A China está fazendo a mesma coisa. Minha pergunta para ti, rapidinho, que a gente está encerrando, e eu tenho ainda uma perguntinha para fazer para ti, é o seguinte: há algum risco da gente ver uma coisa, primeiro, parecida com essa que a gente está vendo em São Paulo, num governo federal, né? Olha, agora nós vamos criar aqui uma grande plataforma onde os professores vão poder, nós vamos começar a ter aula para todo mundo, mais ou menos que nem a Globo fazia, o chamado telecurso segundo grau, lembra? Só que agora de uma forma mais impositiva, com tecnologia específica e atrelando a algum programa do governo. Há uma chance, você vê chance disso, ou nós estamos caminhando para um outro lado, para uma racionalização do uso da tecnologia, como a gente está vendo na Europa e na China? De que lado tu enxerga isso no governo federal? Olha, eu espero que o governo federal não caminhe para isso. Eu não vejo o governo federal caminhando para isso. O que eu vejo é em algum momento, o Conselho Nacional de Educação vai tentar regulamentar o uso de tecnologias de inteligência artificial, seja lá o que for, na educação, né? Eles abriram a porteira para EAD, agora estão fechando metade da porteira para EAD, né? Na formação de professores, pelo menos, porque perceberam o tamanho do problema, né? Qual que é o objetivo dos grandes grupos que oferecem ensino superior privado no Brasil, que é lucro, né? Reduzir custo para ganhar dinheiro. Então, fecharam um pouco a porteira e vão precisar regulamentar isso. E a questão é como é que o Ministério da Educação vai se portar no seu papel de colocar os valores e colocar o seu projeto pedagógico. É que nem a educação cívico-militar, né? Quer dizer, o governo Lula acabou com o programa cívico-militar do Bolsonaro, mas não lançou nenhum documento, nenhuma política de desmilitarização escolar, que seria uma outra coisa, né? Que seria dizer, nem questionou isso no STF, né? Nem questionou nós não acreditamos em militarização escolar. Nós precisamos induzir a desmilitarização escolar no Brasil. Então a gente não viu isso, certo? Então, no caso da inteligência artificial, desse solucionismo tecnológico tonto, né, que não olha para a educação, que não está nem preocupado com a educação, é a mesma coisa, né? O que se espera é que o Ministério da Educação cumpra o seu papel de indutor e de colocar, olha, esta é a nossa visão para a tecnologia educacional. E ver a tragédia em São Paulo, isso já deveria advertir para que o Ministério da Educação fosse na direção contrária, né? Usasse São Paulo como contra-exemplo, como aquilo que não se deve fazer. E deixa eu te perguntar uma coisa, meu caro. Fernando Cássio, agora como ministro da Educação. Fernando Cássio, né, cai um meteoro aqui, o presidente Lula, e aí diz assim, Fernando, agora é tudo contigo, eu preciso que você me dê aí 2, 3 posições para resolver os grandes problemas. O que o Fernando Cássio faria com o novo ensino médio, levando em conta essa correlação de forças no Congresso, né? E o que Fernando Cássio faria com essa questão de investimentos em educação especificamente? Quais seriam as tuas posições, as tuas primeiras ações para isso, levando em conta a situação que a gente vive, né? Porque, obviamente, que do ponto de vista ideológico, a gente sabe qual fazer, mas na situação atual do Brasil, como gerenciar isso? Olha, o novo ensino médio exige argumentos, exige sair a campo e fazer política para convencer as pessoas daquilo que é óbvio. Você não dá para aprovar uma reforma do ensino médio que permite que estudante trabalhador valide hora de trabalho como carga horária letiva. Não dá para permitir isso. O projeto de lei atual permite isso. Quer dizer, isso é um estímulo à desescolarização e um estímulo ao trabalho precoce. Como é que uma política de ensino médio pode servir para isso? Para simular matrícula na escola de tempo integral? Não deveria funcionar. Então, quer dizer, tem algumas coisas que, Horta, são assim, se forem aprovadas, não vão funcionar, percebe? A reforma daqui um pouco vai estar ruindo de novo por conta desses mesmos problemas. Então, é uma questão quase de lógica, de conversar com as pessoas para explicar que não tem como aprovar uma reforma com determinados problemas, entende? Os estudantes do ensino técnico não vão querer ter carga horária de disciplinas básicas a menos que os estudantes do ensino médio regular. Não aceitaram antes, não aceitarão no futuro. É simples, percebe? Então, é basicamente isso. O Ministério tem que cumprir o seu papel. O Ministério tem que estar publicamente fazendo política. Então, o ministro tem que bater na porta do presidente da República e falar, olha, não tem como atacar
o artigo 212 da Constituição, percebe? Se olhar, tem uma coisa muito interessante, assim, o Paulo Renato, ministro do Fernando Henrique Cardoso, né, tem um arquivo muito interessante de correspondência entre o Paulo Renato e o Fernando Henrique, de guardanapos, assim, mensagens, bilhetinhos, né, que vocês encontram lá no Instituto Fernando Henrique Cardoso. Muitos desses bilhetinhos são recadinhos do ministro da Educação para o presidente, dizendo, olha, nós precisamos de recursos, né? Não é possível, presidente, a gente aceitar redução de recursos. Assim, independentemente da gente gostar ou não do governo Fernando Henrique, o ministro da Educação estava fazendo política, percebe? A gente tem documentos para a gente olhar para isso. Então, é isso, né? O ministro da Educação, ele demorou uma vida para, via público, defender a proposta do próprio MEC para a reforma do ensino médio. Ele demorou um tempão para, via público, se contrapor ao Mendonça Filho, que passou lá um mês e meio, se desfazendo e dando risada, e desqualificando publicamente a consulta pública que o Ministério da Educação fez. O mínimo que se espera é que o ministro da Educação venha defender os princípios, né, educacionais do projeto do governo que ele pertence. Assim, o elementar, né? A gente sabe que tem limitações no Congresso, a gente sabe que o Congresso é reacionário, gente, tudo isso é óbvio, né? Ninguém é tonto, ninguém é poliano a ponto de achar que não tem dificuldade. Mas a gente tem, sim, um espaço de fazer política que o Ministério da Educação muitas vezes deixa de lado, né? E outra coisa, o Ministério da Educação tem outras funções de regulamentar, de publicar normas, de trabalhar junto com o Conselho Nacional de Educação para mitigar danos, para mitigar coisas, e que tem que fazer esse trabalho, né? Não dá para deixar o Conselho Nacional de Educação, que está ainda aparelhado pelo governo Bolsonaro, fazer o que bem entender, percebe? Então, o Ministério da Educação também tem que fazer isso. Também tem que trabalhar junto com os secretários de Educação para impedir coisas perversas como essas que o Tarcísio e o Feder estão fazendo em São Paulo. Tem que se contrapor ao secretário de Educação de vez em quando, entende? Faz parte da vida defender projetos antagônicos. Fernando, meu caro, nosso horário terminou. Eu queria continuar conversando aqui, porque eu tinha mais umas 3, 4 perguntas para te fazer. Eu quero te agradecer demais o convite aqui, te agradecer demais a tua luta, a tua batalha aí pela educação, que muitas vezes a gente sabe que transpassa os limites da necessidade de trabalho, porque a gente diz, o fulano é professor, ele tem que fazer isso mesmo. Não, ele tem que cumprir as suas coisas enquanto professor, mas essa disputa política é muito mais uma questão de caráter, de responsabilidade, de empenho, e eu, como professor, também te agradeço demais esse teu posicionamento. Tamo junto. Você que está nos assistindo aqui, muito obrigado. Não se esqueçam de seguir o Fernando Cássio nas redes, não se esqueçam de seguir o 247, não se esqueçam de seguir a mim também aí nas redes. Estamos no YouTube, Blue Sky, Twitter, todas as coisas. Só não estamos no OnlyFans ainda, porque a educação no Brasil parece que ainda não dá toda essa quantidade de visibilidade. Senão, certamente a gente já tinha entrado. Fernando, muito obrigado, meu caro. Tenha um excelente final de semana. Para quem está nos assistindo também, a luta continua, a briga continua, e a gente tem que brigar pelo governo Lula. Pelo governo Lula, para trazer o governo para a esquerda. É um governo de frente ampla, e a gente está ajudando o governo. Quem está fazendo greve nesse momento, no meu entendimento, está ajudando o governo. Talvez uma ajuda necessária nesse momento tão complicado. Um abraço para todo mundo, bom final de semana, até mais. Bom domingo, gente.